Então, é uma história até meio engraçada. Eu comecei a aprender línguas muito cedo. O meu pai, ele sempre me ensinou que era muito importante que o inglês abria portas. Então, sempre, desde criança, 3, 4 anos, eu já comecei a aprender inglês. E eu sempre tive um fascínio muito grande em lugares fora do Brasil, vamos dizer assim. Eu nunca tive um lugar assim exato que eu quisesse morar ou assim que eu me visse um dia. Eu passei pela fase lá em 2014, mais ou menos, de ser muito fã de One Direction, então eu queria morar em Londres, porque eu achava o máximo. Só que a minha vinda aqui para Portugal, ela foi um pouco de surpresa, vamos dizer assim, porque eu terminei a escola, né, o ensino médio, no final de 2017, e eu simplesmente virei para minha mãe e falei assim: eu quero fazer um intercâmbio. Do nada, então a minha mãe, naquele momento, ela com certeza falou assim: meu Deus, eu odeio a minha filha, porque do nada ela botou essa coisa na cabeça dela. E eu falei assim: não, eu quero fazer intercâmbio. E nessa época eu já era formada em inglês, então eu falei assim: ah, quero aprender outras línguas. E eu sempre tive um fascínio muito grande por outras línguas e tudo mais. E eu falei assim: quer saber, eu quero aprender francês. E aí eu já tinha ido para Paris em 2011, quando eu era mais nova, e foi uma experiência horrível, porque minha mãe não só fala português, o marido atual da minha mãe também só fala português, eu falava inglês, mas uma criança, quem que vai ouvir uma criança? E franceses parisienses, né, também não gostam muito quando a gente fala inglês, então foi uma experiência péssima. Nós fomos expulsos de táxi, de restaurante, porque não queriam atender a gente por não falar francês. E eu falei: ah, quer saber? Eu vou aprender francês só para voltar lá em Paris e falar francês, ninguém me expulsar de lugar nenhum. Caramba, que coisa! Exatamente. Só que eu tinha esse trauma da França, então eu falei assim: eu vou juntar o útil ao agradável e eu vou para o Canadá, que aí eu consigo aprender francês, e enquanto eu não falo francês, eu consigo me virar no inglês. Então, eu terminei meu ensino médio em dezembro de 2017 e no dia 20 de janeiro de 2018 eu estava embarcando para Montreal, no Canadá, e eu passei 7 meses morando lá e aprendendo francês. Então, eu fiz um intensivão de francês e nisso eu já tinha feito o Enem, eu já tinha passado em uma universidade no Brasil, e para mim eu ia fazer meu intercâmbio, ter essa experiência de morar fora e tudo mais, voltar e fazer minha faculdade. E foi isso. Fiz meu intercâmbio, foi ótimo, maravilhoso. Voltei para o Brasil, comecei a fazer minha faculdade de engenharia civil. Eu estudava na PUC do Rio e para mim estava ótimo, até porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, tudo isso de conhecer novas pessoas, entrar em um novo ambiente que eu não conheço ninguém, não estou acostumada, para mim sempre me causou ansiedade, um pânico. Então eu já estava na faculdade, eu já fiz os amigos, e do nada minha mãe um dia vira para mim e fala assim: por que você não vai estudar em Portugal? E assim, eu já estou aqui em Portugal tem 5 anos e meio, mas me desculpa, Portugal, nunca passou pela minha cabeça morar em Portugal. Nunca. E assim, meu Deus, eu falo inglês, eu falo francês e vou para Portugal? Nada a ver. E a minha mãe falou assim: Catarina, vamos para Portugal, a gente viaja. Passeio, a gente conhece, você pensa e vamos ver o que vai dar. Eu, tá bom. Mal sabia eu que era uma emboscada, porque a gente. Se apaixonou. Não, o pior não foi nem isso, foi completamente aleatório. A gente veio para Portugal, a gente veio para o Porto, que é onde eu moro hoje. Sim. Primeiro, depois, eventualmente, a gente conheceu Lisboa também, para eu ver como é que eram as duas cidades, as diferenças, etc. Mas aí chegamos no Porto, a gente ficou em um Airbnb aqui na Baixa do Porto. No primeiro dia, a gente foi na recepção, minha mãe virou para o recepcionista e falou assim: como que funciona aqui as faculdades de engenharia civil? E eu falei assim: mãe, cala a boca. Saber como é que é, conhecer, etc. E aí o cara explicou: ah, porque aqui no Porto tem a Universidade do Porto, que é muito renomada, e a FEUP, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é uma faculdade muito grande e tudo mais, e também tem o Politécnico, que é uma coisa mais técnica, mais prática, e são duas rivais aqui no Porto, né? A minha mãe: ah, que ótimo, beleza. Aí o cara falou: ah, se quiser conhecer a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o endereço é esse, né? Vai lá, dá uma volta. E minha mãe falou assim: então vamos. E o que era para ser uma viagem para conhecer a cidade, acabou a gente indo parar na faculdade e eu sentada nos serviços acadêmicos da faculdade e perguntando informações
de como seria para me inscrever, né, para entrar na faculdade aqui. E nesse momento eu estava com baixíssimas expectativas, não sabia que era época de candidatura para a faculdade, que era bem no começo do ano, a gente veio no começo de fevereiro, então estava terminando a primeira fase. Aham. E aí eu cheguei lá e eu achei tudo uma coisa muito do destino, porque a pessoa que me atendeu também se chamava Catarina. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Legal. Não, você coloca a sua nota do Enem de até 2 anos anteriores, que era exatamente a minha nota do Enem de 2 anos anteriores. Você coloca mais uns documentos e se inscreve. E é isso, se passou, vem, se não passou, que pena. E eu falei assim, tá bom. Saímos da faculdade, minha mãe falou, e aí, vai se inscrever? Eu falei, não custa nada tentar. No caso, custa, né? Porque é 100 euros a inscrição. Sim. Não custa nada tentar, né? Vamos ver como é que vai ser. E voltei para o Brasil, eu me candidatei na segunda fase, porque aqui são 3 fases, então eu entrei na segunda fase, então já era um número de vagas reduzidas, então o povo já tinha passado e tal. Eu falei assim, gente, isso não vai dar em nada. Me candidatei, escrevi minha carta de motivação, porque era necessário, então eu fiz tudo, mas eu continuei minha vida no Brasil normal, indo para a faculdade, estudando ainda com os meus amigos na PUC, etc. Estava eu um belo dia numa aula e eu recebo um e-mail que era uma carta de aceite falando parabéns, você passou para a Universidade do Porto. E aí nessa hora eu só lembro que eu parei assim, falei, ué, gente, esse plot eu não esperava. E agora o próximo passo é ir, né? Já passei, então foi uma coisa muito, não foi uma coisa que tipo, eu me preparei para aquilo, eu estudei para aquilo, não. Foi tipo assim, gente, se eu passar, eu vou. Se eu não passar, nada vai mudar, porque aqui eu já tô bem, já tô estabelecida. Então foi basicamente isso, foi muito do nada. E quando eu vi, em agosto, eu tava me mudando com tudo meu para Portugal. E eu vim completamente sozinha para fazer a faculdade. Então foi basicamente isso, assim, a minha mudança de vida para vir morar em Portugal. Que interessante. No caso, você já veio para Portugal para fazer o mestrado, na verdade, né? Já foi o mestrado direto. Então, quando eu passei, eu tinha começado a faculdade no Brasil, eu tinha feito 1 ano de PUC no Brasil, e eu vim para cá, e em 2019, que foi o ano que eu vim, existia a modalidade mestrado integrado, que você entrava para a graduação e o mestrado ao mesmo tempo. Então, eu fui maluca e decidi começar tudo de novo. Eu falei, eu não quero cortar matéria, eu não quero fazer nada, eu vou começar do zero. E foi isso que eu fiz. Então, eu fiz a minha graduação e agora eu estou estudando no mestrado. Que legal, caramba, interessantíssimo, interessantíssimo.